noite, amigos. É bom revê-los, né? Algumas companhias que estivemos juntas semana passada, né? A Rose, a Bernadette, a Maristela, enfim, todos os companheiros aqui da casa, uma boa noite. O nosso título de hoje é Segue-me Tu. Por que Segue-me Tu? Né? Aí a gente vai ver a página aqui, inclusive eu esqueci, depois que eu cheguei aqui, é que eu falei, poxa, era para eu ter falado com o pedido, né, para a Jussara, para a Maristela, colocarem a página, mas eu esqueci. Então, é o livro Caminho, Verdade e Vida que a gente vai começar a ver. E nesse capítulo aqui, ele fala do saber e fazer, é o item 49. Então ele diz, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, antes de ler aqui um pedaço, a gente vai falar de onde, né, em que situação, né, Jesus falou essa frase aqui, onde foi, né, e por que o segue-me tu. Então, Jesus estava reunido com os seus discípulos, né, naquela época então de discípulos, naquela cerimônia do lava-pés, que a gente lembra, né, aquela cerimônia tem a última ceia. Então Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. A gente não vai contar o episódio todo, porque a gente já conhece, né? Mas lembrando que Jesus colocou a sua... Era tipo uma toalha, né? Aquela moda dos escravos, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele chegou em Simão Pedro, né? Simão Pedro sempre irreverente, disse, não, mestre, não, tu és o mestre, não vais lavar os meus pés. E Jesus então disse a ele, se eu não te lavo os pés, tu não tens parte comigo. E Simão Pedro disse, não, então lava tudo, lava pé, cabeça, mão, né? Está lá no Evangelho de João, essa passagem. E aí Jesus disse que aquele que se fizer o menor, será o maior entre todos. E Jesus ainda falou, né? Se eu, que sou mestre e Senhor, te lavo os pés, devereis lavar os pés uns dos outros nos caminhos da vida. Então, mostrando ali para nós uma lição de fraternidade. E a gente tem lá na Gênesis também falando que a fraternidade será a pedra angular do mundo de regeneração. Então, a gente precisa, né, começar a aprender a realmente viver em fraternidade. Mas aí voltando para eles lá, né? Quando Jesus disse que ele, que era o mestre, lavava os pés e que todos deviam seguir esse exemplo, lavando os pés uns dos outros. E aí Jesus virou para eles e disse, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E depois Jesus saiu e chamou Simão Pedro. E Simão Pedro perguntou, mas e os outros? E o outro ali também não vai? E Jesus virou para ele e disse, que te importa o outro? Segue-me tu. Né? Então aí que a gente para refletir um pouquinho, né, gente? Por quê? Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, né, com o outro, o que o outro faz, se o outro não vai, se o outro faz eu também não faço. E essa frase de Jesus para Simão Pedro serve para nós todos, né? Que te importa que eu não chame o outro? Que te importa o outro, né? Você vem, eu estou te chamando, né? Segue-me tu. Inclusive para a gente fazer até uma reflexão dentro da casa espírita, dentro das nossas vivências, né? O Atmos aqui talvez seja diferente das outras casas, mas eu acho que não, porque quem frequenta aqui somos nós, os seres humanos encarnados, né? E nós não somos assim tão diferentes uns dos outros, não.
Como nós costumamos dizer, muda de endereço, né? Ou seja, muda a casa, mas eu acho que as dificuldades, se não são as mesmas, são bem semelhantes, né? Então, esse que te importa o outro, faze tu a tua parte. Aí já é uma fala de Joana, que ela diz isso, também numa das suas obras, ela fala isso, que te importa o outro, faze tu a tua parte. É a mesma coisa que Jesus falou para Simão Pedro, não que te importa o outro, segue-me tu. Então, nós temos realmente essa coisa de comparar, não é isso? Eu não sei se isso acontece aqui, mas eu acredito que sim, porque em outras casas eu vejo que também acontece, e não só casas espíritas, não, outras casas religiosas, ou dentro da nossa própria casa, na nossa convivência, né? A gente costuma ficar, como eu disse, comparando, perguntando, mas o outro não faz, eu também não faço, por que eu tenho que fazer se o outro não faz? Né? Ou às vezes a gente compara ou critica, ou às vezes não critica, mas só comenta. Então, que nós possamos seguir esses exemplos, né, de que nós temos que fazer a nossa parte. Se o outro vem com a gente, que bom, melhor ainda, né? Mas se o outro ainda não consegue chegar como nós, ou perto de nós, quando nós fazemos um trabalho, que façamos nós a nossa parte. E aí essa página aqui, que eu esqueci, Jussara, de te passar, aí quando eu cheguei aqui, que eu lembrei, eu falei, não passei a página para Jussara. Mas tá bom. Esse livro aqui, gente, hoje nós vamos falar muito de Emmanuel, tá? Eu até trouxe aqui o Novo Testamento, porque a gente tem aqui essa fala que eu acabei de dizer, de Jesus, né? Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então, quem quiser depois ver, aqui tem, se bem que está escrito ali, né? Está no Evangelho de João, começa no capítulo 13, aí pega até o item 17, tá? Essa fala. Mas vamos lá, caminho, verdade e vida, né? Chico Xavier, pela fala de Emmanuel. Pode passar, Maristela, por favor. Gente, eu não vou ler o texto todo, né? Nem coloquei aqui o texto todo, mas umas partes desse texto a gente vai refletir junto, né? Até porque eu tinha intenção de que a gente lesse ele antes, mas aí foi uma falha minha porque eu esqueci. Então vamos lá. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. É certo isso, gente? Emmanuel, está certo aí? Certíssimo, né, gente? Então, saber e fazer, né? Inclusive é o título aqui. Saber, muita gente sabe, nós sabemos, né? Por que nós sabemos? Porque nos é dito tantas vezes. Quantas e quantas vezes a gente já estudou o Evangelho, ou já leu o Livro dos Espíritos, ou já leu alguma página, ou veio aqui, sentou aqui, assistiu a palestra. Então, saber, desde que nós estamos aqui, alguma coisa a gente sabe, né? Agora, poucos fazem, né? E ele diz aqui, há sempre vozes habilitadas a indicar caminhos, é a palavra dos que sabem. Então é como nós falamos agora, a gente tem os livros, aqui a gente tem as obras todas, Emmanuel tem essa série Fonte Viva toda, né, na psicografia do Chico, a gente tem o Evangelho, a gente tem todo o Pentateuco para nos orientar. Então nós podemos ser orientados, né? São essas vozes habilitadas que sabem. Mas, infelizmente, nós, todos nós, gente, todos nós, sempre cada um de nós, uns mais, outros menos, não é isso? Mas todos nós sabemos tudo o que temos que fazer, mas cada um de nós sabe a parte que ainda falta completar. Por que eu digo todos nós? Porque se nós já fizéssemos tudo,
né, sabemos e fizéssemos tudo, nós não estaríamos mais aqui. Nós já estaríamos em mundos mais evoluídos, a menos que nós fôssemos grandes missionários. Eu não sou. Não sei se alguém aqui está numa grande missão, né? Já sabe tudo, já aprendeu tudo, é um grande missionário. Mas a maioria de nós não é, né? A gente está aqui para aprender, precisa aprender e praticar. E aí, tem um trecho que eu não coloquei aqui, mas que fala assim: todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Realmente, não importa que seja a casa espírita, né? Qualquer seita religiosa, ou quase todas, né? A maioria delas, ensina aquilo que é o bem. A proposta delas, de todas essas casas, né, religiosas, é ensinar o bem. Então, a maioria de nós recebe essa informação. Pode passar, Estela. Olha só. Lilian, leia, por favor, que a sua voz é alta, não precisa de microfone. Vamos lá. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda. É o esforço supremo dos que fazem. Tá bom. Então, gente, poucas, né, raras criaturas são essas que penetram valorosamente. Inclusive aqui fala, muita vez em silêncio, abandonadas, incompreendidas, né? Aqueles que realmente, vamos dizer, pegam, colocam realmente a mão na massa, né? Trabalham mesmo e fazem e muitas vezes são incompreendidos. Pode continuar, Lilian, por favor. Aí reside a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Isso, então, aí reside isso, né, gente? A cultura e a prática, ou seja, a gente saber, isso é uma coisa, né? A gente sabe. Agora, a gente realmente colocar em prática é mais difícil. Por quê, gente? Porque nós temos ainda muito forte em nós aquele apelo do mundo, né? As coisas materiais, elas ainda nos atraem muito, porque nós estamos encarnados aqui. E a gente se deixa influenciar, não tem como, né? Então, o que a gente precisa? Deixar que esse nosso lado espiritual fale mais forte, seja mais forte. Por quê? Eu acho que é mais fácil quando nós estamos envolvidos, quer dizer, ao nosso redor, nós temos aqueles que nos apoiam, que nos auxiliam, né? Que vêm junto. Então, quando a família vem junto, vem o marido, vem a esposa, vem o filho, fica mais fácil, né? Às vezes, em casa, não digo que são todos, mas muitas vezes o que a gente vê são pessoas que em casa, às vezes o companheiro, ou a companheira, ou o pai, ou o filho, são de uma outra doutrina, não pensam como nós espíritas, e aí fica aquela dificuldade, né? Isso tudo a gente tem que superar, porque aí a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas às vezes esse apelo do mundo, né, do mundo lá fora, não nos permite trabalhar do jeito que a gente poderia e até gostaria de fazer. Pode passar. Gente, aí Jesus fala, né? Segue-me tu. Já falei a parte que ele fala isso. Agora vamos pensar, gente, o que é seguir Jesus? Quando Jesus fala, segue-me tu, ele pede o quê? Que quando ele falou para Pedro, né? Que te importa o que o outro, se eu chamei ou se eu não chamei, segue-me tu. Tá? Então o que significa esse segue-me tu? É simplesmente nós caminharmos, no caso ali de Simão Pedro, se fosse o caso, simplesmente caminhar atrás de Jesus, seguindo apenas os passos dele? E para nós hoje, seguir Jesus é o quê? Significa o quê? Aí a gente tem umas perguntas que vocês vão me responder. Temos ali. Qual é o significado disso? É ler o Evangelho? Também. Mas é só isso?
Não é só isso, Luana, isso aí. É ler o Evangelho? Sim, pode ser, tá? Seguir Jesus, eu vou ler o Evangelho. Mas é só ler o Evangelho? Não. O que mais, então, além de ler o Evangelho? Vivenciar o Evangelho. Vivenciar o Evangelho. Como? Como é que a gente faz? Estamos juntos. Seguindo os ensinamentos. Seguindo os ensinamentos. Praticando. Buscando mudar as nossas atitudes no nosso dia a dia, né? E nos analisarmos também. Uma inclinação. Então, gente, ler o Evangelho, sim, claro que é importante. Não só o Evangelho, como as outras obras, né? Mas não é só isso, né? Não é só a gente ler o Evangelho. A gente precisa realmente vivenciar, né? O Evangelho precisa estar dentro de nós. E aí nós percebemos muitas vezes, né? Diferenças de pensamentos, de atitudes, e nós vemos companheiros de doutrina espírita, outros religiosos também, né? Tendo comportamentos que a gente olha assim e diz, mas espera aí, não condiz com os ensinamentos do Mestre. Então, se nós estamos em dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que é bom seguir por aqui ou seguir por ali? Aí, se eu sou cristão e se eu sigo Jesus, eu digo, eu sigo Jesus, né? Eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu tenho que fazer o quê? A minha caminhada, o meu percurso tem que ser de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque é muito fácil, né? A gente dizer, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou espírita cristão. Tem gente até que coloca a camisa aqui, né, no peito, Jesus, né? Jesus. Mas o que realmente importa é seguir esses ensinamentos. E aí tem uma outra pergunta ali. Qual é a pergunta? Quem é que vai ler? Quem é que pode ler aquela pergunta ali? É fazer um bom discurso sobre Jesus? Seguir Jesus também é isso? É a gente fazer um bom discurso? Hã? Também. Mas é só isso? Não, né? Então, o também, como a Maristela falou, eu estou aqui fazendo um discurso. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que eu realmente vivencie, né, esse meu discurso. Então, é fazer um bom discurso? Sim, mas não é só isso, não basta só isso, né, gente? A gente precisa ir além, precisa mais, né? Precisa fazer mais. Isso é pouco. Tá. Vamos seguir. Nós temos pouca coisa, tá, gente? Hoje, pouca coisa no slide. A gente vai mais conversar mesmo. E agora, gente, uma pergunta para cada um de nós. Não vou pedir que ninguém responda, tá? Silvia, leia, por favor, lá em cima, a primeira. Eu estou realmente seguindo Jesus? Então, gente, é para nossa reflexão, tá? Ninguém vai responder alto, né? É para a gente pensar. Hoje é para nós realmente pensarmos, poxa vida, eu estou realmente seguindo, né? E aí vem uma segunda pergunta. Rubens, leia, por favor, a segunda pergunta. Somos partícipes ou meros espectadores? E aí, gente, o que o nosso íntimo diz? Eu sou partícipe, ou seja, eu participo, realmente eu sigo, eu estou lá, ou eu sou um mero espectador? Eu venho à casa espírita, eu sento, eu ouço a palestra, eu trago meu livro, eu sento em círculo, eu leio, eu estudo, mas eu sou apenas um espectador, ou seja, aqui na casa espírita eu estou estudando, porque quando a gente está aqui junto a gente também estuda, né? Eu estou com um livro, estudando. Agora, eu participo realmente, eu sou partícipe. Partícipe é o quê? É realmente participar no sentido de atuar, né? Então eu sou realmente atuante, eu faço realmente isso.
Então é para nossa reflexão, para nós pensarmos como é que nós estamos, para cada um pensar como é que está, né? Vamos passar, o que a gente tem mais aqui? Pode voltar, Maristela. Então, não, esse não, vamos parar um pouquinho aqui, que aí eu vou lembrar de uma outra passagem que está no Evangelho de Lucas, de Marta e Maria, que eu separei aqui, mas eu vou contar. Eu separei, mas eu não sei mais onde botei, eu acho que o meu papel caiu, mas eu vou contar a história de Marta e Maria, que vocês já conhecem, né? Quem é que não conhece aqui? Alguém pode não conhecer aquela passagem de Marta e Maria, que Jesus vai à casa de Marta e Maria. Alguém não conhece? Todos conhecem? Luana, não? Então eu vou... então nós vamos... eu vou contar agora então. Eram 3 irmãos, né? Marta, Maria e qual era o irmão? Lázaro, né? Então era Lázaro e tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E Jesus então foi à casa de Marta e Maria. E Jesus anunciou que iria à casa delas, né? Jesus anunciou. E a gente sabe que onde Jesus ia, junto com ele, ia um grupo grande, é isso? Então chegou Jesus lá e eram 2 irmãs. Marta, muito preocupada, né, em organizar ali a casa, servir os convidados. Então Marta, já atribulada, ia na cozinha, fazia uma coisa, fazia outra, arrumava uma coisa, arrumava outra, muito nervosa, preocupada, mas Jesus é uma grande visita, a visita está aqui, a casa está cheia. E Maria fez o quê? O que Maria fez? Recebeu Jesus. Como? Recebeu como? Sentou aos pés de Jesus. Então, gente, naquela época, os mestres, né, eles se sentavam, era costume daquela época, daquela região. Eles se sentavam e um pouco acima, e os seus discípulos se sentavam abaixo, quase aos pés deles, né? Vamos dizer, Jesus numa parte mais alta, numa cadeira mais alta, ou num sofá mais alto, alguma coisa mais alta. Tanto é que quando ele pregava, a gente via que ele se sentava nas pedras, quando ia para o monte, essas coisas. E os discípulos, os aprendizes, né? Não só com Jesus, mas com os outros mestres, eles ficavam sentados naquela posição de aprendizes. E foi isso que Maria fez, né? Maria queria beber daquela fonte, porque não era sempre que Jesus visitava a casa deles, porque Jesus andava muito, né? Então ele ficava mais na casa de Simão Pedro, mas naquele dia estava na casa deles. E Marta, vendo a irmã ali, né, junto com Jesus, sentada, chegou para o mestre e falou: Jesus, repreenda a minha irmã, né? Alguma coisa assim. Diga a Maria que venha me ajudar, que venha estar comigo. E Jesus então fala para ela: Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada, né? E aí, gente, a gente passa para nós, né? Isso é uma história que serve muito para o nosso dia a dia, para a gente pensar no seguinte: eu estou sendo Marta ou eu estou sendo Maria? Eu posso ser só Marta ou eu devo ser só Maria? O que vocês acham? Vamos juntos. Hoje a gente está aqui para trabalhar junto, pensar junto, né? Aí não vou perguntar: você é Marta? Você é Maria? Não. Cada um de vocês vai pensar. Mas essa pergunta eu faço para todos. Nós devemos ser Marta ou devemos ser Maria? Um pouquinho de Vamos ser um pouco mais de Maria, mas também não deixar de ser Marta. Gente, cada um. isso, Jussara. Um
pouco de cada uma. Por quê, gente? Porque o trabalho, ele também é importante, né? Porque aí, se a gente for só Maria, a gente vai pensar naqueles que vivem uma vida contemplativa. O que é uma vida contemplativa, gente? Uma vida contemplativa é o quê? Mais passiva, olhando. A gente só fica ali contemplando, em prece. Aí nós temos aqueles monges, até aquelas freiras reclusas. E aí eu me lembro, eu não sei se é Madre Teresa que vivia reclusa. Agora me lembrei, eu acho que foi Madre Teresa mesmo, né? Não foi ela? Que ela vivia reclusa e ela se rebelou, né, no convento, porque ela não queria só viver reclusa dentro do convento, ou seja, ela não queria só uma vida contemplativa, orando ali por todos, né? Ela queria também ser um pouco Marta, né? Ela não queria ser só Maria, ela queria ser também Marta. E aí nós temos que... Agora, é fácil isso? Não é fácil, porque nós temos que, em nossa vida, né, é isso que nos ensina o Evangelho, e aí eu li vários estudos sobre Marta e Maria, para que a gente possa realmente entender isso, né? Porque essa vida contemplativa, de ficarmos só orando, né, só meditando, não é o ideal. Agora, também, e isso é uma coisa que está nos atingindo demais no nosso dia a dia. Eu digo nós enquanto humanidade, né? Porque essa pressa que nós temos, e o tempo passando tão rápido. Hoje eu estava falando com a Maristela no Zap, eu falei: Maristela, eu esqueci de te mandar a palestra, não foi isso? Agora que eu me lembrei, e falei para ela: o tempo passa tão rápido, a gente começa a fazer uma coisa, fazer outra, quando a gente vê, chegou a hora, né? Então, essa nossa vida corrida que a gente está passando, esses nossos dias turbulentos, tumultuosos e tudo, se nós não tomarmos cuidado, a gente deixa sempre Marta sobreviver em nós, Marta passar à frente, né? Porque a gente fica preocupado com o ganhar o pão de cada dia, e é preciso, né? Algumas pessoas até podem ficar de braços cruzados contemplando apenas, mas muitas outras precisam trabalhar. E aí, o que acontece com a maioria de nós, né? Nós nos envolvemos tanto com essa parte material que nos chama tanto, que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado essa parte que é muito necessária para nós. Então, o que a gente tira dessa passagem é essa necessidade que nós temos de, apesar, né, de todos os apelos materiais, apesar disso, nós temos que ter um espaço para as coisas espirituais e realmente fazer o que nós vimos lá atrás, né? Quando nós vimos o segue-me tu. Então, o saber e o fazer, isso tudo junto, para que a gente possa balancear o nosso dia a dia, né? Nem ser apenas Marta, mas também não podemos ser só Maria. E aí, essa fala é de um bispo, que eu não me lembro qual é agora, onde foi que eu vi, mas eu escrevi aqui a fala dele, que ele diz que nós deveríamos ter as mãos de Marta, ou seja, essas mãos operosas, mas o coração de Maria. Até porque, gente, na casa espírita, eu digo na casa espírita porque é aqui que nós estamos atuando, trabalhando, né? Muitas vezes nós precisamos das Martas, não é verdade? A gente precisa das mãos operosas, porque a casa espírita precisa disso. A gente tem tarefas também dentro da casa e fora aqui do
salão, vocês têm a parte de fora, e às vezes tem que fazer alguma coisa de trabalho mesmo, né, na casa. Então a gente precisa sempre dessas mãos operosas, essas mãos de Marta também. O importante é nós sabermos dosar, né? Até porque a gente já sabe que a fé sem obras é morta. Então eu tenho muita fé, mas eu também não faço, né? Não tenho a obra, faço pouco. E coloquei uma observação aqui para não esquecer, para a gente ter cuidado com os apelos do mundo, porque são muito grandes, gente, não é verdade? Os apelos do mundo estão aí a todo vapor. E se a gente não tomar cuidado mesmo, a gente acaba indo pelo lado material e deixando um pouco de lado a parte espiritual. Vamos passar. E lembrando também de Paulo de Tarso, que ele fala para nós: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem que saber dosar isso. Emmanuel, né, na psicografia de Chico. Lília, você leia, por favor? Se a fé resplandece em teu santuário interior, que importam a ventania e o temporal? Isso. Então, gente, é uma fala de Emmanuel, né? Quando nós temos a fé realmente resplandecendo dentro de nós, essa fé já robusta, já estabelecida em nós, que nos importariam o vendaval, a tempestade, porque nós sabemos que essas tempestades existem, né? O que seriam essa ventania e esse temporal? As atribulações do dia a dia, As dificuldades, né? As nossas atribulações, sofrimentos. E aí a gente vai lá para uma outra passagem evangélica, que é Jesus acalma a tempestade, né? Está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, essa mesma passagem. Quem é que não conhece, sem ser a Luana? Alguém não conhece essa passagem em que Jesus acalma a tempestade? Todos conhecem? Então a gente vai relembrar um pouquinho, né? Jesus estava no barco, não é isso? Com alguns discípulos. E esses três evangelistas relatam de uma forma bem semelhante. Jesus estava no barco e Jesus fazia o quê? Ele estava andando pelo barco, ele dormia, né? Ele se recostou lá no canto, acho que na coisa assim, e dormia. E aconteceu, gente, uma coisa interessante, né? Aí eles falam que o mar estava revolto, né? Jesus acalmou a tempestade, que o mar estava revolto e as ondas batiam no barco. Mas lembrando que quando se fala o mar da Galileia, na verdade não é um mar, né? É um lago, é o lago do Tiberíades, o lago de Genezaré. É um lago muito grande. Inclusive eu comparei em casa a largura, né, a espessura do mar de Genezaré, que eles chamam de Mar da Galileia, com a Baía de Guanabara. Por quê? A Baía de Guanabara é a nossa referência. Então as medidas são mais ou menos assim. O Mar da Galileia seria quase que a metade da Baía de Guanabara, né, em termos de extensão, mais ou menos metade. Eu acho, se não me engano, a Baía de Guanabara eu vi que eram 39 quilômetros de extensão e o Mar da Galileia 23. Mas tem as outras medidas que eu não coloquei aqui, não importa. Só para que a gente saiba que, como era um lago muito grande, eles chamavam de mar. Aí a gente pensa assim: poxa, mas os lagos não têm ondas assim, né, tão revoltas, né? Normalmente o mar sim, os lagos não. Mas aí tem uma explicação também que eles mostram. Não é, primeiro, por aí nós já sabemos que não podiam ser ondas assim tão fortes, tão revoltas, porque era um lago. Mas não era um lago tão calminho
porque ele é cercado de rochedos. Inclusive tem até um mapa que eu vi lá, mas como eu sou terrível com essa coisa de copiar as coisas, as meninas sabem, eu sempre peço para que os outros façam, porque eu não consigo entender, também não quero entender muito bem. Mas eu pensei em colocar um mapa, porque eu vi lá, quando eu estava vendo essa passagem, tem realmente lá um mapa, mas aí a gente imagina, vamos usar a nossa criatividade. Tem as rochas, uma parte rochosa de um lado, uma planície de outro, e fica ali, bem assim no meio, o mar da Galileia. E ele recebe aquele vento, né, que vem lá das rochas e vem... Eu sei que eles se juntam, e aí por isso esse lago, ele fica às vezes um pouco revolto. Os discípulos então, quando viram isso, ficaram apavorados, não foi? E fizeram o que, gente? O que eles fizeram quando as ondas começaram a bater no barco? Hã? Vocês disseram que conhece a história. Eu falei, quem não conhece? Ninguém correu. Hã? Ninguém correu. Ninguém correu. Não podia correr, estava dentro do barco. Bora para Não podia Jesus. correr. Foram chamar Jesus. Chamaram por Jesus, né? Senhor, queres que nós pereçamos? Nós vamos perecer, mestre. Olha, você não está vendo as ondas? E o que foi que Jesus fez, gente? Ele falou para quem? Vamos lembrar lá. Tenta lembrar. Ele chamou de pôr café, mas antes disso, ele fez o quê? Ele fez a tempestade se acalmar. Então ele falou, eu ia até pegar o livro dos Espíritos, tem aqui? Me dá, por favor, o livro dos Espíritos. É o azul? Tá. Os discípulos chamaram por ele, então ele levantou calmamente, né? Porque ele estava aparentemente dormindo, mas ele sabia que nada de mal ali ia acontecer. E ele falou para o vento e para a tempestade, ele falou ali para o mar, acalme-se, dando uma ordem, né? E aí os discípulos ficaram super assustados, assim, e espantados, né? Nossa, que poder é esse? Que poder tem esse homem, esse ser, né? De mandar, de ordenar para que o mar se acalme, né? Para que a tempestade se acalme, para que os ventos se acalmem. Que poder é esse? E a Igreja Católica chama isso de milagre, né? Eles falam que Jesus fez um milagre, ele acalmou o vento, a tempestade. Aí eu coloquei o número da questão aqui, porque eu não ia gravar. Gente, eu abri a questão certinha, não acredito. Aqui. Foi a Lília que marcou. Já foi marcado, já sabia. Olha, gente, abri a questão certinha. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E aí a questão 536 é a seguinte: os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Então está perguntando, né, se quando acontecem esses grandes fenômenos, se é uma coisa fortuita ou se é providencial. E aí, resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Mas deixa eu ver qual é a questão que eu quero mesmo. Só um instantinho, gente. Eu não marquei ela. Tá aqui. Tá aqui. A 537 fala assim: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades, ou seja, as crenças antigas, né, lá os gregos, os romanos, eles tinham o quê? O deus do sol, o deus dos ventos, o deus trovão, não é isso?
Então eles acreditavam que havia um Deus, um ser superior, para controlar cada um desses fenômenos. Então eles pensavam assim, tá? Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Então, eles eram encarregados dos ventos, então tinha o deus do vento, outros do raio, deus do raio, outros de presidir a vegetação. Aí ele pergunta assim, essa crença é destinada de fundamentos? E a resposta é que essa crença num Deus, né, que eu também não vou ler aqui tudo, mas eu já li em casa, essa crença num Deus específico, ela é sem fundamento, mas nós sabemos agora, pela doutrina espírita, que espíritos luminosos, espíritos comandados por Jesus, pelas forças superiores, eles controlam os ventos, controlam sim as tempestades. Então, não é um fenômeno da natureza desgovernado. Esses espíritos controlam esses fenômenos. Está aqui, gente, as questões 536 a 540. Então, depois, quem quiser em casa pegar, tá? Aqui, olha, a 537A fala assim: pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitam o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Resposta é que sim, tá? Não quer dizer que eles habitem o interior da Terra, mas aqui diz, regulam os fenômenos e os dirigem. Então, isso, gente, para que a gente não fique pensando que é algo miraculoso, né? Milagre, inclusive na própria Gênesis, quando a gente estuda a Gênesis, fala sobre isso. Jesus, então, acalmou a tempestade, ou seja, ele se dirigiu com o poder que ele tinha, se dirigiu àqueles espíritos para que eles, como quem diz, para aí, né? Chegou já, né? Então tá. E aí nós temos a certeza, né, até coloquei aqui para a gente não esquecer, de que há espíritos que comandam as forças da natureza. Tem até um livro do Miramês, na psicografia de João Nunes Maia, que ele fala, chama-se Saúde, o título do livro. E aí ele fala dos espíritos que controlam o ar, que controlam as águas, os espíritos que estão nas profundezas dos oceanos, que promovem curas com as águas, uma série de coisas que nós temos lá. Mas aí voltando, gente, voltando para cá, para Jesus, então acalmou aquela tempestade. E aí sim, Rubens, depois que ele acalmou, que estava todo mundo calminho, sorrindo, ai que bom, o que ele falou? Por que duvidais, homens de pouca fé? Né? Então ele disse, por que duvidaste, né? Homens de pouca fé, por que duvidaste? Então ele também já tinha falado isso para Simão Pedro numa outra ocasião, em que Simão tentou andar sobre as águas, aí quando o mar ficou revolto, Simão, ficou com medo e aí afundou, né? Jesus também falou para ele, por que duvidaste? E aí, gente, Jesus perguntando para nós, né, sofremos em nossas vidas ventanias e temporais? Sim, né? E fazendo essa ligação, esse link, vamos dizer, Jesus acalmou aquela tempestade. Ele acalmaria as nossas tempestades também? Ou ele acalmou só aquela? Com certeza, né, gente? Então, a gente já está se encaminhando para o final. É o 8h25 ou 8h30? Tá. Então, a gente já está se encaminhando para o final. Mas que nós tenhamos sempre, gente, essa certeza de que nas nossas tempestades, quando a ventania soprar, né, mais forte, que nós tenhamos essa certeza que Jesus acalma essa tempestade em nossos corações, né?
E aí vem essa fala de Emmanuel aqui: se a fé resplandece em teu santuário interior, ou seja, se você tem fé, se nós realmente temos a certeza de que Jesus está no leme, que o nosso barco não está à deriva, que nos importam a ventania e o temporal, né? E aí a gente parte para uma outra parte, gente, um temor de muitos espíritas, inclusive, porque eu às vezes converso com alguns espíritas que relatam o temor, mas o que vai acontecer com a gente, né? O mundo está de cabeça para baixo, as guerras estão lá, e se houver uma terceira guerra? Vocês já não viram essa preocupação em muitas pessoas? E pessoas religiosas, né? Não só espíritas, mas de outras religiões. Mas nós que somos espíritas, nós conhecemos o capítulo 3 do Evangelho. Quem é que lembra? Qual é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém lembra? Hã? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós sabemos que nós somos espíritos mortais ou imortais? O nosso corpo morre, mas o nosso espírito não. Há muitas moradas na casa do Pai? Sim. A terra é o único lugar de morada? Com certeza não. Existem muitas ou poucas? Muitas e muitas e muitas. Então, gente, que importa a ventania ou temporal? Tem tanta morada na casa do Pai, tem tanto lugar para eu ir, não é isso? Eu sou imortal. Então, sabe, a gente não precisa ficar tão alarmado, né? E aí, às vezes a gente pensa assim: ah, mas aqui eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho, eu amo tanto a minha esposa, o meu esposo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E os amores que nós deixamos lá quando viemos para cá? A gente lê as obras de André Luiz e que ele nos conta que ele conta de muitos espíritos prontos para reencarnar e que ficam chorosos. Vocês estão estudando, não é isso? As obras de André Luiz, eu também já estudei algumas com vocês online. Espíritos ficam chorosos quando tem que vir para a Terra. Por quê? Porque deixaram lá do outro lado os seus amores, deixaram amores queridos, mães, pais, filhos, companheiras. Ai, meu Deus, eu tenho que reencarnar, eu tenho que ir para a Terra, mas eu deixei o meu amor aqui. E o meu amor fala: vai lá que eu estou te esperando aqui. Então, gente, há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? E aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. E a gente também pode vencer. Então a gente vai ouvir uma musiquinha para acalmar os nossos corações e para nos mostrar como é que a gente tem que realmente seguir Jesus, né? Obrigada, meus companheiros. Vamos ouvir.